Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje, quarta-feira, é dia 25, né? Olha aqui, daqui a pouquinho eu quero trazer para você, como curiosidade, quanto que cada clube brasileiro já faturou neste Mundial. Os 4 se classificaram para as oitavas de final. Vamos falar sobre isso, vamos falar também da venda do Eric Marcos pelo Vasco da Gama, negociado com a Bulgária, Copa Sul-Americana, local do jogo com o Independente Del Valle, lá em Quito. Vamos falar também sobre reforços e várias especulações que estão aí no mercado. E quero trazer uma entrevista com um dos brasileiros mais bem solicitados e também experimentados do futebol norte-americano, Luiz Muz. Daqui a pouquinho eu quero entrevistá-lo aqui no nosso canal. Tá bom? Mas antes, aquele pedido tradicional, se inscreva ao Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante para a gente a sua participação, o seu comentário também e que você envie esse link para outras pessoas também. Bom, depois da vinheta a gente volta, roda a vinheta. Muito bem, minha gente, deixa eu começar então com dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro, que é sempre importante. Os 4 brasileiros já avançaram no Mundial de Clubes. Flamengo com 2 vitórias, 1 empate, é o time que mais faturou, 153 milhões e 400 mil reais. Depois vem o Botafogo com 147 milhões e 300 mil reais. Aparece o Palmeiras na terceira colocação entre os brasileiros, com 146 milhões e 800 mil reais. E o Fluminense é o quarto colocado entre eles, com 142 milhões e 400 mil reais. Fluminense que empatou com o Mamelodi na tarde desta quarta-feira em 0-0. E vai jogar na próxima segunda-feira na Carolina do Norte com o primeiro colocado do Grupo E, onde tem River Plate, Inter de Milão e ainda tem com chances de classificação Monterrey do México, certo? Vamos falar agora então de Vasco da Gama, porque o clube anunciou a venda do Eric Marcos, o atacante vendido ao Ludogorets, da Bulgária, que exerceu seu direito de compra. E na Copa Sul-Americana, a diretoria do Independente Del Valle está anunciando que o jogo, no dia 15 de julho, será realizado no estádio Atahualpa, em Quito. O estádio dele foi cedido para a Copa América de Futebol Feminino. Sobre reforços, temos aí várias especulações, informação que o Vasco tenta reduzir a pedida salarial do Thiago Mendes, algo em torno de R$1 milhão. Pode trocar o atacante Jean Davi pelo zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo, é uma possibilidade, até porque o garoto Luiz Gustavo interessa ao futebol europeu. E o atacante colombiano Carlos André Gomes, de 21 anos, do Real Salt Lake, está sendo também pretendido aí pelo Vasco da Gama. São algumas especulações, né? Não estou dizendo que está tudo confirmado, não. É o que a gente está vendo aí na imprensa, certo? Vamos conversar então com o Luiz Muz, direto dos Estados Unidos. Ele é o brasileiro mais bem-sucedido no mercado de futebol da América e, inclusive, deixa eu agradecer o jornalista Christian Baeta, que nos ajudou a proporcionar este material. Queria que você falasse dos clubes onde você passou, Luiz Mussi. Muito bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha carreira. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 35 anos. Cheguei aqui no começo de 1990, às vésperas do Mundial da Itália. Comecei a me envolver com futebol desde cedo. O Mundial de 94 foi aqui nos Estados Unidos. Abriu muitas portas aqui para a gente, né, que
que trabalhava já, que era amante do futebol desde aquela época, e a MLS tendo começado em 96, melhorou ainda mais, deu mais possibilidades ainda de crescimento para a gente aqui. Eu já estive envolvido em várias áreas, diferentes áreas da indústria, como direitos de televisão, patrocínio, parte comercial, assim como também a parte esportiva, que é o meu foco e a minha área de atenção. Em 2005, eu fui parte de uma franquia que se chamava na época Miami FC, que não é o mesmo Miami FC que existe hoje, né? Naquela época era o Miami FC que o dono era a Traffic, que virou o Fort Lauderdale Strikers e foi vendido depois para o Ronaldo, aí por volta de 2012, 2013. Eu fui gerente geral daquela equipe. Em 2005, trouxemos o Romário, o Zinho, fizemos um pouquinho de barulho aí naquela época. E depois me transferi para a MLS, trabalhei 6 anos no FC Dallas, tendo me transferido depois aqui para o Orlando. Já estou aqui há 6 anos também como gerente geral da equipe. Não tem uma tradução muito específica para o futebol brasileiro. Aqui é um profissional, é um cargo obviamente pago, né? Todos aqui trabalhamos exclusivamente para isso. Talvez a melhor tradução para o futebol brasileiro seria um diretor de futebol, um CEO do futebol, nesses termos. E já vi muita coisa por aqui, espero ver mais. Já vi um Mundial em 94, vamos ter outro aqui em 2026. Continuo experimentando aqui o futebol, o crescimento do futebol, como tem sido, principalmente os jovens também, que cada vez mais apoiam, cada vez mais praticam o esporte. E eu acho que a gente tem tudo aqui para, pouco a pouco, ir tomando espaço aí dos esportes mais estabelecidos. Futebol americano, basquete. Eu acho que o beisebol hoje a gente já bate diretamente, já luta diretamente aí por espaço contra eles. E seguimos aí nessa luta. Mundial de clubes aqui agora, Mundial ano que vem aqui, e pouco a pouco vamos tornando o futebol mundial parte aqui da vida do americano também. Nós temos muitos brasileiros trabalhando aí. Como é o mercado aí para os brasileiros, Muzi? Eu acho que a representação é relativamente baixa. Eu acho que não temos ainda essa exposição da MLS no Brasil a ponto de gerar muitas transferências, digamos, em termos tanto de profissionais quanto de jogadores, apesar de temos um número aí alto de jogadores na história da liga, brasileiros, mas eu acho que comparativamente, por exemplo, são muito mais argentinos aqui do que brasileiros nesse sentido. A gente tem um exemplo aqui no Orlando do Kaká, que foi uma figura importantíssima aqui no clube, na liga, né, não só no clube. Hoje em dia você tem alguns jogadores brasileiros aqui, talvez os mais conhecidos sejam o Gabriel Peck, né, que veio do Vasco, que está lá no Galaxy, o Evander, que ano passado foi segundo colocado no MVP, né, seria o jogador mais valioso da liga, ficou atrás do Messi só, está no Cincinnati hoje, esteve no Portland ano passado. A gente teve alguns jogadores aqui no Orlando, como o Júnior Urso, que segue aqui, está no Houston, Antônio Carlos, zagueiro. Hoje a gente tem um brasileiro só aqui, o Rafa Santos, que é lateral esquerdo, mas na liga em si existem vários, porém poucos, comparativamente a argentinos, acho que até mesmo uruguaios, falando-se de América do Sul como um todo. Muitos jogadores estrangeiros na liga em geral, e eu acho que é um mercado que está crescendo para o futebol brasileiro. Eu acho que cada vez mais vai ter essa transferência de jogadores, vai ser uma liga mais atrativa para o jogador brasileiro. Eu acho que o nível é muito bom. Para os que não conhecem,
muitos falam sem conhecer, só falam, o futebol nos Estados Unidos é ruim. Não é ruim, o nível é muito bom. O Inter Miami ontem quase ganhou do Palmeiras, aquele empatezinho sofrido no fim. Eu acho que o nosso problema é que a gente não tem essa exposição no mundo, mas pouco a pouco a gente vai sendo conhecido e a Liga MLS continua crescendo muito. E para o mercado brasileiro, eu acho que cada vez mais vai ser um mercado atrativo aqui nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse dos brasileiros que jogaram já no futebol norte-americano e os outros que estão por aí, né? Um dos destaques, inclusive, é o Gabriel Peck, que está jogando na Califórnia. Vamos mencionar aí alguns nomes que jogaram aqui, conhecidos. Júlio César, goleiro. Júlio Batista, que jogou aqui no Orlando. Pato, jogou aqui no Orlando também. Kleberson, Juninho, pernambucano. Vários nomes conhecidos que passaram por aqui. Sem se esquecer dos que ainda estão em atividade. Luiz Araújo, que está no Flamengo, e veio do Atlanta. O Léo Pereira, que talvez ninguém saiba desse fato, é um fato pouco conhecido, mas quando ele estava começando a carreira dele, ele veio jogar aqui no Orlando City B. Ficou aqui um tempo e voltou ao Brasil e foi muito bem sucedido no Atlético Paranaense antes de transferir para o Flamengo. São jogadores que passaram por aqui, o Denilson também, me esqueci dele, e com certeza tem alguns aí que eu estou esquecendo. Hoje em dia o Gregory também, do Botafogo, isso sem contar os que estão tendo sucesso em clubes brasileiros, mas que não são brasileiros, né? Aí o Savarino no Botafogo, o Almada no passado, que também veio daqui, só para a gente fechar aí esse papo de jogadores, mas muitos que passaram por aqui, que às vezes o pessoal não lembra ou nem sabe, né? Então só para mencionar esses nomes aí também. E para a gente terminar o nosso papo, Luiz Múcio, você que está bem relacionado aí nos Estados Unidos, queria que você falasse do modelo de administração do futebol norte-americano. Obviamente conhecido, é um modelo profissional. Eu acho que o Brasil, no momento, está no caminho certo com a adoção das SAFs, com a profissionalização dos cargos, dos dirigentes, com maior investimento na estrutura dos clubes, para que os profissionais possam exercer seu trabalho, que os jogadores possam ter condições. Eu acho que aqui é algo que existe no esporte americano em geral, obviamente. Outras ligas já têm uma vantagem aí na gente. A NFL, a NBA já existem há mais tempo, são obviamente conhecidas mundialmente, são ligas muito profissionais. E a MLS é uma liga diferente, é uma entidade única, tá? Então os times são como se fossem departamentos de uma mesma empresa, tá? É um modelo de gestão muito profissional, as regras são claras, temos teto salarial, temos responsabilidade fiscal, não existem contratações que são feitas que não podem ser pagas, não existem investimento feito para deixar para o próximo que entra. Então é um modelo altamente profissional, é um modelo que às vezes talvez põe os freios um pouquinho, né, nesse desenvolvimento, mas é tudo feito com intenção, né? A intencionalidade do investimento. Ou seja, não adianta ficar gastando dinheiro que a gente não tem, que a gente não pode, e amanhã dá tudo errado, a companhia quebra. Porque os times, a liga, todos são companhias, e se a companhia estiver dando prejuízo, você pode quebrar, tá? Então, esse investimento é relativamente lento, justamente pelo fato de ser feito com muito cuidado e tendo em vista a companhia, a empresa como um todo. Diferente do modelo do mundo, os contratos dos jogadores são diferentes, tudo isso é muito pouco conhecido no mundo, e acho que a forma mais simples de colocar é realmente que é um modelo profissional onde os times e a liga são empresas.
Aí a presença do Luiz Musi, queria agradecer a sua participação direto dos Estados Unidos, agradecer também ao jornalista Christian Baeta, que nos proporcionou este contato aí. Quero a sua opinião, dá para fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos, esquece o dólar, esquece o real, não é para fazer por valor, mas é pela administração como funciona. Gostou? Quero o seu comentário também sobre quanto que os brasileiros já faturaram no Mundial de Clubes e as especulações que estão acontecendo no Vasco da Gama. Certo? Peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante a sua participação. Aproveita, pega esse link aqui, ó, vai compartilhar. Vai sair um link, aí você joga nos grupos de Zap pedindo para seguir a gente. Não paga rigorosamente nada, o Wellington Campos FC, dá aquele joinha e fortaleça o nosso trabalho, é o que eu te peço de coração. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.